Faz para si cobertas de linho fino e púrpura, é o seu vestido. Eu tinha uma avó que ela era costureira, então ela fazia, a minha avó chamava Amélia, dizem que a Amélia que era mulher de verdade, né? E ela costurava linho, né? Dizem a minha madrinha que criou meu pai, que é a minha madrinha, tia Marina, ela conta que vinham pessoas de outras cidades comprar as roupas de linho que a minha avó costurava. Imagina, né? E coincidentemente lá em Apocalipse diz que a roupa que nós vamos casar com o noivo, Jesus, no dia das bodas do Cordeiro, que é quando a igreja, que é a noiva, vai casar com Jesus, no dia do encontro com ele, nós vamos estar vestidos de linho branco puro e finíssimo. Então linho está falando de pureza, né? Então essa mulher, ela faz cobertas de linho, né? Ela traz a pureza, a santidade para o lar dela, né? Seu marido é respeitado nas portas. Por quê? Porque tem uma mulher que faz por merecer quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende. E entrega cintas aos mercadores. Ou seja, uma mulher que ela comercializa, ela produz, ela arranja alguma forma de arranjar recurso financeiro para trazer, para contribuir para aquela casa, né? A força e a dignidade são seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria. E a instrução fiel está na sua língua, né? A mulher sábia tem palavras sábias. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Não é uma mulher preguiçosa, né? Levanta-se. Os seus filhos lhe chamam bem-aventurada e o seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Ou seja, uma mulher que tem um bom, ela é respeitada pelos filhos e é respeitada pelo marido. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, né? Passageira é a formosura, né? Quando eu caso, a gente está todo mundo com um corpinho saradinho, né? Mas o tempo vai passar e vai vir o catupiry, vai vir as linhas de expressão. Aí, claro, vai lá na pastora Patrícia, ela dá uma botocada lá, dá uma ajeitada, mas por mais que a gente faça academia e vá fazer podologia, esteticismo, né, e tudo mais, e vitaminas e coisa arada, não adianta, o cabelo vai cair, a cor vai mudar, as rugas vão chegar, e só que uma mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada, né? Eu posso até, a formosura vai passar, né? Mas se eu tenho do meu lado uma mulher temente a Deus, eu tenho um tesouro do meu lado, né? Dá-lhe o fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras, né? Essa mulher vai ser louvada, é uma mulher que vai ser honrada, uma mulher com essas características, né? Então, resumidamente, é uma mulher que age com sabedoria, com entendimento, é esforçada, acorda cedo, sabe negociar, está sempre disposta, não foge do trabalho, é uma mulher generosa, sabe se vestir, é respeitada pelos outros homens, né? Tem mulher que casou e se veste como uma mulher solteira que está o tempo todo querendo conquistar os homens pela roupa que bota, né? Tipo, enquanto é solteiro, e principalmente para quem não é um cristão, até dá para entender, né? Mas uma mulher casada vai sair no marido, no ambiente público, com uma roupa que chama a atenção de todos os outros maridos, é meio estranho isso, né? Se ela está casada, bota uma roupa para o marido. O marido já vê ela em casa até sem roupa, por que ele vai querer ela ver com uma roupa ali se mostrando toda? Para quem? Para os outros homens, para chamar atenção, né? Isso é imprudência, né? Para uma solteira, tudo bem, mas para quem é casado, agora se veste como casado, né? Tendo respeito pelo devido corpo, porque lá fora tem um monte de gavião lá só, infelizmente, né? Só de olho, né? Então, é uma mulher que não se preocupa com a velhice, corrige com amor, ensina com sabedoria, é uma boa cozinheira, elogiada pelo marido. Hoje em dia, muitas mulheres não querem mais aprender a cozinhar, né? Lá em casa a gente usa muito delivery também. A gente come pizza, come lanche, come sushi, tudo que é delivery. Agora tem 500 mil opções de delivery. Mas, se precisar, minha esposa faz comida. Qualquer hora.
e sabe cozinhar e cozinha bem, né? De tempos em tempos ela cozinha, né? Claro, agora trabalhando fora diminuiu, né? Mas a mulher precisa saber, daqui a pouco, e se não tem um delivery? Daí vai comer prego? Ou não vai comer nada, ou vai tomar só água. Então, é importante, isso conta muito ponto no casamento, né? A mulher saber preparar uma comida. Dizem até, né, eu tinha um pastor que era meu vice-presidente do nosso ministério, o pastor Oscar, ele dizia que o peixe morre pela boca, né? E o homem também morre pela boca, né? Tipo, a mulher faz uma comidinha caprichada ali. Eu uma vez usei a estratégia, né? Minha esposa é gaúcha, né? E gaúcho gosta de carne, né? E tinha um dia que ela ficou muito chateada comigo. Eu não sei o que eu aprontei ou o que eu falei, porque a gente machuca às vezes com palavras, né? Eu sei que ela ficou muito magoada comigo, né? Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer para reverter essa situação? Que o clima ficou pesado, né? Era uma sexta-feira à noite. Aí eu tive uma inspiração, assim. Fui no mercadinho lá perto de casa, que ele já tem um churrasco, tudo já temperadinho, tudo prontinho. A chuleta, que a gente chama aqui em Santa Catarina, né? Aí eu disse, bota aí uns 2 quilos de chuleta temperadinho para mim. Aí comprei um pacote. Eu não sou muito bom dessa carne, mas aí aquilo já vinha tudo temperadinho. É só comprar o carvão e botar pra assar, né? Não tem mistério, né? E o gaúcho gosta da carne assada no churrasco, né? No carvão, né? Não é assada de outro jeito, né? Aí fui lá, peguei 1 quilo de carvão, comprei 1 quilo, sei lá, 2 quilos de carne, já temperadinha. E eu não sei se ela já tinha chegado do trabalho, peguei, fiz o fogo e fui assar. Quando ela chegou, que ela viu eu assando, que ela sentiu aquele cheirinho do churrasco, ela já foi se derretendo. Ela disse, mas tu não presta. Tipo, o ódio dela, a raiva dela foi tudo embora. Só de ver o cheirinho do churrasco. Por quê? Porque eu surpreendi ela. Sexta-feira à noite ninguém faz churrasco. Geralmente churrasco lá em casa, meu sogro agora está morando comigo, né? Geralmente é no domingo. Domingo é o dia do churrasco, né? Tradição, né? Do gaúcho, né? Aí quando ela pega numa sexta-feira à noite eu fazendo churrasco, não, aí ela se desmontou. Né? Então, foi a estratégia. Então, às vezes, uma comidinha, se a coisa está muito nervosa, ali vai lá fazer o prato preferido dele, né? Já calma tudo. É sabedoria. Então, essa mulher é uma mulher temente a Deus, né? Por isso ela é honrada por obedecer ao Senhor. E aí vem as responsabilidades mútuas, né? A responsabilidade dos dois, né? Ensinar os filhos, né? Educa a criança no caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então, o papel dos dois. Homem e mulher tem que educar o filho. Tem mulher que quer deixar só nas costas do marido e tem marido que quer deixar só nas costas da mulher. Não, quem botou no mundo foi os dois educam. Né? E outra coisa, quando uma pessoa começou a educar, vai até o fim. Né? Às vezes a mulher está educando, aí o marido chegou, aí ela quer transferir a bola. Olha, teu filho fez isso, teu filho fez aquilo, mas só que o pai não viu o que ele fez. O pai está chegando do trabalho, ele não viu a cena, então ele não vai ter a mesma energia para corrigir aquela situação ali, porque ele não viu o que aconteceu, ele está ouvindo. É diferente de quem viu. Então, eu penso assim, a mulher viu, começou a corrigir, vai até o fim. Né? E o marido também viu, começou a disciplinar, corrigir, vai até o fim. Agora, se os dois viram juntos, os dois educam juntos. Está dando para entender? Porque às vezes a pessoa quer terceirizar. Né? Tipo, eu presenciei o fato, só que eu não quero corrigir, aí eu passo a bola para o outro que nem viu nada, nem está sabendo o que aconteceu. Então não é a mesma energia, né, de quem viu. Vocês estão conseguindo entender, né? Entesourar para os filhos, né? A Bíblia diz que o correto é os pais entesourar para os filhos. Embora que eu já passei por experiências de ser provido e abençoado por filhos espirituais, né? Aí já não é mais do contexto biológico, mas isso não serve como regra. Eu já recebi ofertas de filhos espirituais, por exemplo. Então, não é necessariamente pecado ou errado se daqui a pouco vocês botar um filho no mundo e esse filho ele prosperar tanto que ele quer abençoar os pais. Não está errado. Mãe, eu quero te dar um X aqui, mãe, passa o teu Pix. Não é errado isso, mas pela ordem correta é melhor quando os pais podem tesourar para os filhos. Né? Ou seja, os pais prover financeiramente para os filhos. Então esse é papel dos pais. Okay? Respeitar o espaço e o direito dos filhos.
Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Efésios 6,4. Então, um pai e uma mãe precisa também respeitar o limite do filho, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Às vezes está lá o teu filho, está vendo um desenho animado, ou está vendo um programa ali, uma programação na Netflix, 11 da noite, e na tua casa o horário de dormir é 11 da noite, é o horário máximo, exemplo, né? Só que o filme que a tua filha está vendo, ou o desenho que o teu filho está vendo, para terminar ali vai até 11h10. Mas aí o pai, que é aquele cria, a mãe, que é aquele que desliga essa televisão, aí menino, mãe, deixa só mais 10 minutinhos para terminar. Não, desliga aí, menino, vai dormir, estou te mandando, escova o dente, vai dormir. Pô, falta de sabedoria, se falta 10 minutinhos para ele terminar de ver aquele desenho ali que ele estava, deixa ver os desenhos até o final, deixa ver o filme ali, o capítulo, a série, até o final, vai dormir em paz. A gente cria uma confusão sem necessidade por causa de 10 minutos, né? Aquele rigor excessivo, né? Então, respeita o limite dos filhos, né? Não provocar eles a ira sem motivo nenhum, né? A satisfação sexual mútua, que eu já falei para vocês no começo, o marido pague à mulher a devida benevolência, a Bíblia chama, né? Da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios 7,3. Eu tive a oportunidade de estudar, não faz muito tempo, e eu aprendi que essa palavra benevolência, em 1 Coríntios 7,3, a devida benevolência, está ligado ao orgasmo, né? Que é realmente levar o cônjuge ao ápice, né? Não é só ter intimidade sexual, mas levar o outro a realmente se satisfazer com aquilo, né? Porque a gente sabe que o homem geralmente é mais rápido e a mulher é mais lenta, né? A mulher é fogão a lenha, precisa de ser conquistada já desde a hora que acorda, né? E o homem já é mais micro-ondas, né? Então, às vezes, o homem que é micro-ondas não se importa com a satisfação do outro. Ele vai lá e faz rapidinho, né? E já está tudo certo. Está tudo certo para ele, né? Para ela, não. Então, pagar a devida benevolência, também se preocupar em levar o outro a ter essa satisfação na sexual, né? Prioridade da esposa versus prioridade do esposo. Prioridade da esposa é o esposo. Prioridade do esposo é a esposa. Depois vem os filhos. Eu já falei isso, com certeza, mas é sempre bom lembrar, né? Que tem muito casal que a mãe meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho. O marido está lá abandonado, não faz uma comidinha para o marido, não passa uma roupa para ele, não se preocupa, deixa o marido de lado, é só o filho, o filho, o filho. E aí o marido já ficou de escanteio. Está invertida a ordem. Eu tenho uma aliança com o marido, tenho uma aliança com a esposa. Então, primeiro o cônjuge, depois o filho, né? Então, o que é casado cuida das coisas do mundo e como agradar a mulher. 1 Coríntios 7,33. Então, eu sou casado, responsabilidade máxima, cuidar do meu cônjuge. Depois vem os filhos, né? Então, nunca passar. E qual é a principal coisa que um casal deve deixar para os seus filhos? Número 1, exemplo. Número 2, exemplo. Número 3, exemplo. Então, a maior coisa que um pai e uma mãe pode fazer para um filho é o exemplo. Porque os filhos não aprendem só pelo que a gente fala, mas eles aprendem pelo testemunho. Se eu, como pastor, pegar uma Bíblia no culto de domingo à noite, começar a ensinar um monte de coisa que eu não pratico, as pessoas não são trouxa. Elas vão ver. Ele não faz nada daquilo lá. Que autoridade que ele tem para ensinar uma coisa que ele não faz? A mesma coisa no casamento, né? Na família. Se eu não dou o devido exemplo para os meus filhos, eu posso mandar o filho fazer 500 vezes. Ele não vai fazer, porque o pai não faz, né? Então, os filhos aprendem pelo exemplo. Então, a importância de dar um bom testemunho dentro de casa, né? Dentro do lar. O cônjuge amar um ao outro na frente dos filhos, né? Coisa fantástica para um casamento, para uma família, é quando os filhos veem que os pais se amam, que os pais se respeitam. Agora, quando acontece o contrário, os pais estão sempre brigando na frente dos filhos, os pais discutem, chama palavrão, né? Voa a panela na frente dos filhos, o que vai acontecer com esses filhos? O dia que eles casais vão fazer o mesmo, né? Vai voar a panela também, vai chamar palavrão, vai gritar com a esposa, porque o meu pai gritava. Vai gritar com o marido, porque minha mãe gritava.
Agora, se o teu pai e tua mãe nunca gritou, por que tu vai gritar? Né? Então o exemplo fala mais alto. Não se sentir culpado se os filhos não derem ouvidos às instruções dos pais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? Às vezes tem um pai e uma mãe que eles deram uma boa educação, ensinaram os filhos no caminho correto, só que chegou na idade da maioridade, esses filhos se perverteram, fizeram mais escolhas, começaram a andar com más companhias que corromperam os bons costumes, e esse filho agora entra por um caminho perigoso, uma rota perigosa, e ele acaba entrando por um caminho de morte. Né? E aí esse pai e essa mãe, que botaram esse filho no mundo, entram em depressão. Por quê? Porque o filho escolheu um caminho muito ruim para ele. Né? Só que se esse pai e essa mãe procuraram dar uma boa educação, uma boa instrução, e esse filho não quis obedecer, lava tuas mãos. Porque cada pessoa é única, por mais que foi eu que botei no mundo. Eu dei educação, eu dei comida, eu dei roupa. Hoje eu tenho uma filha com 19 anos. Ela já está morando sozinha. Agora toda noite eu tenho a responsabilidade de pegar ela no ônibus quando ela vem, está estudando na faculdade lá em Itajaí, está fazendo psicologia. Aí toda meia-noite eu tenho que pegar ela no ponto de ônibus. Né? Não precisava, né? Agora já é sozinha, né? Já está morando sozinha, mas eu estou lá como pai, estou cumprindo meu papel de pai mesmo depois que ela foi morar sozinha. Mas hoje ela mora sozinha, ela tem a vida dela. Então daqui para frente, as escolhas que ela fizer, eu não vou ficar chorando pelos cantos se daqui a pouco ela fizer uma escolha errada. Se eu tiver a oportunidade, vou orientar, vou, acima de tudo, orar por ela, né? Mas ficar ali chorando pelos cantos porque minha filha fez uma escolha errada, eu não posso, porque meu papel até os 18 anos, formei, eduquei, né? Existe o tempo para corrigir os erros, né? A Bíblia diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas no seu tempo, né? Então, a gente nunca pode esquecer desse princípio, né? Tudo tem a hora certa para conversar, tudo tem a hora certa para corrigir um erro de um filho, tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Né? Às vezes, na hora do fogo da situação, se eu for bater num filho, eu posso espancar ele, eu posso causar hematomas, que vão causar traumas para o resto da vida de um filho. Né? Como eu contei para vocês que eu tive uma discípula que ela tem um furo na testa de uma sapatada que ela ganhou da mãe dela, né? Que é esse sapato salto alto que as mulheres usam até os dias de hoje, né? E a mãe dela, na hora da ira, da raiva, pegou o sapato e deu na testa dela, fez um furo na cabeça da filha, e hoje ela, por onde ela anda, ela tem aquele furo na testa. Vê assim a cicatriz, né? Horrível, né? Então uma marca que aquela filha, se não for o poder de Deus, nunca vai perdoar uma mãe. Né? Nunca mais perdoa uma mãe que fez um negócio desse. Né? Então nunca bater com ira, bater com ódio num filho. Né? Deixa passar aquele momento de ira, aquele momento de raiva. Né? E bate na hora certa. E na hora certa, antes de bater, chama para conversar. O filho, a pior coisa que tem um filho apanhar sem saber porque está apanhando. Né? Então, eu vou conversar, vou explicar, meu filho, tu vai ganhar aqui umas 3 chineladas no bumbum, umas 3 varadinhas no bumbum, que é o local correto para aplicar a disciplina, não é no braço, não é na perna, não é na cabeça. É que tem pai que pega lá e joga onde que pode acertar, né? Na hora da ira, né? Não, tem o bumbum, que ele já foi feito maciozinho assim mesmo, né? Que é ali o local certo de bater. Mas sem ira, sem ódio, né? E o filho saber por que ele está apanhando, né? Eu vou conversar, eu vou explicar, você fez isso é muito grave. Então você vai dar direito a um castigo, isso vai dar direito a uma punição. Ok? E os pais são os maiores intercessores dos seus filhos, né? Então, essa é uma responsabilidade dos dois, que é algo que a gente pode e deve deixar para os nossos filhos, né? Que é essa questão de ser o intercessor dos filhos, né? E intercessor de um pelo outro também, né? O marido deve orar pela esposa, a esposa orar pelo marido, se puderem orar juntos, né? E orar pelos filhos, né? Porque eu digo para vocês, não posso deixar de honrar uma pessoa aqui agora que é minha mãe, né? A minha mãe
hoje ela tem 4 filhos, todos os 4 são pastores, todos os 4 no caminho do Senhor. Né? Qual foi o mérito principal dela? Ela ora todos os dias pelos filhos. Ela acorda de madrugada quase todos os dias para orar. Né? É uma mulher de oração. Né? A oração, ela move a mão de Deus. Então aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz. E uma pessoa que ora muito, ela está o tempo todo contando com Deus. Porque Deus, ele ouve a oração. E Deus, ele faz a oração acontecer quando a pessoa tem fé. Né? E uma mulher de fé, orando pela sua família, ela vai manter essa família no caminho certo, só com o joelho. Né? O joelho, maneira de dizer, né? Não é uma regra orar só de joelho, mas também uma das formas de orar. Né? Temos mais um tempo, né? Valores da família, a vida financeira. Agora ficou já entrando um pouquinho dentro do assunto da vida financeira. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Discorda de alguma coisa? Então, a vida financeira saudável no lar é, sem dúvidas, uma das colunas principais na convivência saudável do casal. Uma das principais causas na falência do casamento é exatamente a desordem e a falência financeira no lar. Dentro de uma crise financeira, sobram acusações, incompreensões, cobranças, falta de compreensão, companheirismo e paciência. Deixa eu só uma pergunta. Vocês querem mais um pouquinho, porque hoje é dia dos pais, né? Então... Nem sei que horas são agora. Agora é 10h07. Esse assunto é muito longo? Ficaria quanto tempo mais? Esse assunto a gente pode, se dependendo de como ficar para vocês, a gente pode fazer desse assunto uma única aula. Pode fazer desse assunto uma única aula. Né? A gente deixa para outro dia. Eu só vou recapitular aqui algumas coisinhas aqui do material do meu irmão aqui, que Sim. complementa a questão dos papéis aqui, tá? Só um complemento. E a parte financeira a gente deixa para outra aula, ok? Então só aqui, aqui alguns complementos aqui da questão dos papéis do homem. Depois eu corto essa parte aí que você vai fazer parte de outra aula. Alguns complementos aqui dentro do papel do homem e do papel da mulher. Então eu já falei que é papel do marido ser provedor e administrador, né, o governo do lar, a mulher a ajudadora, econômica também, a gente leu ali Provérbios 31, né? E aí papéis do marido e da esposa. O marido também, perante a Bíblia, ele tem que ser um tranquilizador do lar. Tá? Essa é uma palavra que não foi citada até agora, mas a Bíblia fala sobre bem-aventurados os pacificadores. Né? Os pacificadores, uma curiosidade bíblica aqui, Jesus falou sobre os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu gosto muito disso aqui porque a gente costuma dizer assim, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, perante a Bíblia, quem recebe Jesus como seu Salvador se torna agora filho de Deus. Né? Mas a Bíblia também diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, uma outra característica de um filho de Deus legítimo é que ele é um pacificador. Então esse é um papel do marido. Promover a paz, né? Se ele chegar em casa e ver a mulher ali espancando os filhos, né? Tá uma guerra dentro de casa, tá voando travesseiro, ele vai promover a paz, né? Vai pacificar. E vice-versa, né? Então, mas aqui em primeiro lugar o marido por ser o líder do lar, né? De promover a paz. Vamos apaziguar os ânimos, né? 1 Pedro 3,7. Gosto de citar a Bíblia também, né, para deixar bem fundamentado. Né? 1 Pedro 3,7 diz:
Igualmente, vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui diz que o homem ele tem que dar honra para a mulher, né? E tratar ela com respeito, como um vaso mais frágil, para que as orações dele não sejam impedidas, né? Quando o homem desonra a sua esposa e não trata ela da forma que ela deve ser tratada, até as orações da gente são impedidas. Isso aqui é muito, muito forte, isso aqui. Então a gente já viu que o homem ele também deve ser o líder, né? Aqui tem mais um texto aqui para acrescentar, que é 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então aqui repete mais uma vez que o homem ele é o líder, ele é o cabeça da mulher. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, fala da importância do homem ser o provedor. E aqui em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, fala da provisão, não só da provisão física, mas a provisão espiritual, porque Jesus Cristo disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o líder também tem a responsabilidade de prover espiritualmente, né? Aqui diz, né, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Né? Então aqui o papel de prover o alimento espiritual, de guiar a família no caminho de Deus. O homem também deve ser um exemplo do coração de Deus para os seus filhos, né? Um exemplo do coração de Deus, alguém que ama e protege, e um exemplo da soberania de Deus. A esposa, uma apoiadora do marido, né? Ela vai ajudar a cumprir a missão, automaticamente é uma apoiadora, vai apoiar também, e apoiar no sentido de apoiar os sonhos do marido, né? Que coisa terrível, no casamento, a mulher tem sonhos e o marido não sonha junto. O marido tem sonhos e a mulher fica jogando água fria no sonho dele, né? Aí tipo, não é fácil, né? Então, coisa maravilhosa quando um apoia o outro. Não, vamos lá, eu vou te ajudar a realizar teus sonhos, nós estamos juntos. Né? Então, apoiar, né? E não é só auxiliar, né? A mulher deve ser o reflexo do amor de Deus. 1 João 4, do 19 ao 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, a mulher, ela deve ser esse reflexo do amor de Deus, né? Dentro de casa. Alguém que ama, uma companheira. Amém? Uma companheira. Um reflexo também da criatividade de Deus. Lembrando que dentro da questão da intimidade sexual, que a gente citou aqui, que um não pode defraudar o outro, né? O sexo ele também foi criado para propagação da raça humana, através do casamento. E também proporcionar prazer ao casal, para que o relacionamento do casal seja uma expansão íntima de amor. Então o sexo ele foi criado para propagação, em primeira instância, mas também para o prazer. Também é uma forma que Deus tem gente que é tapado, né? Ignorante, desculpa aí a palavra, que acha que sexo é só para propagação da... Vocês sabem, mas tem gente que tem essa mentalidade, né? Que, principalmente os mais antigos, né? Que o sexo é só para fazer filho, para mais nada. Né? E aí, deve ser muito triste, né? Estava com um casamento assim, né? Que a pessoa está nesse nível aí de falta de sabedoria. Mas o sexo não é só para propagação, mas ele também é, em instância, né, para propagação, né?
para que vocês possam constituir uma família. Mas Deus é tão bom que Ele criou a intimidade sexual de uma forma que ela se torna prazerosa. Por quê? Porque é uma forma também de satisfazer um ou outro no casamento. Aqui diz que o homem, né, também tem o papel de ser um intercessor, de um guerreiro pelo lar, né? Mas ela também é uma intercessora. Então, como a gente já viu ali, orar pelos filhos, orar pela família, guerrear pela família, é papel dos dois, tá? Eu vou ler aqui só 2 textos aqui para fundamentar. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Tiago 5:16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a oração ela é poderosa e eficaz. Né? E é papel tanto do homem como um guerreiro intercessor do lar, como a mulher ser uma intercessora. Né? Todos os dois devem orar pela família. Amém? Então seria isso. Aqui repete, né? Aquela informação que primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Né? Então, meu cônjuge em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, né? Deus é inegociável, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, alma e entendimento. Então Deus está acima de tudo e de todos. Primeiro o meu Deus, depois o meu cônjuge. E o lar, antes da profissão, né? Antes da profissão vem o meu lar. O meu lar também antes do ministério. Né? Quem não cuida dos seus e principalmente da sua família negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Então primeiro vem o meu lar. Primeiro vem a minha família, depois vem a profissão lá fora, depois vem o ministério. Né? Embora que, em se tratando de profissão, a profissão ela vai me ajudar a trazer o sustento para o lar, né? Que é extremamente importante. Então ela tem o seu valor, mas primeiro o amor que é dado aqui dentro do contexto da família. Aqui fala o ministério depois, né? Porque quantas pessoas que a gente conhece, eu já vivi isso, né? Às vezes se envolve tanto com uma igreja, né? Aqui no caso de vocês aqui, seria bom que envolvesse um pouco mais, né? Que no momento, devido ao trabalho, não estão conseguindo, né? Mas tem que pedir a Deus aí uma profissão, um emprego novo, que possa possibilitar vocês também de poder participar de um culto, frequentar uma célula, que isso também é importante, é muito importante, né? Mas tem gente que é o outro oposto, né? A pessoa, tipo, está lá enfiado na igreja, tem programação na igreja todos os dias e ela dá a vida pelo ministério, mas aí ela não trabalha, né? Bota tudo nas costas do marido ou vice-versa e aí deixa o outro lado a desejar. Né? Então, que é um lado muito importante. Né? Então, tudo na vida é um equilíbrio, né? Mas tudo tem uma ordem também. Né? E depois do cônjuge, então, depois do cônjuge vem os filhos, que vem antes dos amigos, né? Porque também tem essa questão que às vezes o marido ou a mulher está cheio de amigos e deixa o filho de lado, deixa a esposa de lado, né? Não, primeiro o marido, primeiro a esposa, depois os filhos e depois é que vem, e nem vem os amigos depois, né? Depois vem os nossos familiares. Porque como honrar pai e mãe é mandamento, né? Hoje eu vou estar com pai e mãe, vou estar com os irmãos e vou estar com esposa e filho, mas é tudo completo hoje, né? Então, como honrar pai e mãe é mandamento, existem hierarquias bíblicas, né? Então, depois do marido e dos filhos, vem pai e mãe. Porque pai e mãe é que botou a gente no mundo, né? Então, pai e mãe vai ser pai e mãe para o resto da vida. Por mais que agora está morando numa outra casa, mas deve o respeito, de tempo em tempo, né? Faz um telefonema, faz uma visita, se é possível, né? Porque vai ser sempre pai e mãe. Só que agora cortou o cordão umbilical, né? Não dá mais para ficar, mãe, empresta o cheque, né? Mãe, faz um pix para mim, né? Não, agora foi morar sozinho, te vira, né? E tem filho, já falamos isso em outra aula, né? É sempre bom reforçar, porque isso é importante. Tem filho que casou e continua lá, mãe, faz o pix, mãe, pai, né? A minha mãe, quando esses bandidos pirata que ficam mandando mensagem pelo WhatsApp pedindo pix, né? A minha mãe já está PhD nisso, né? Sempre que vem, eles usam a foto da gente, eles usam, é incrível, né? Como esses bandidos, eles são fera nisso daí, né? Mas a minha mãe está tão escolada nisso que ela nunca caiu nesses golpes financeiros aí.
de transferência de Pix e coisa de que eles fazem, nunca caiu. E olha que os caras são espertos, mas não conseguem, né? Talvez é porque ela é dizimista fiel e ofertante fiel a vida toda, nunca falhou nessa área e Deus guarda a vida dela. Ela não cai nessas picaretadas aí. Amém? Vamos fazer uma oração? E essa senhora quem é aqui no meu... Eu sou tia da Daniela. Ah, tia da Daniela, como a senhora se chama? Neto. Neto, prazer. Tem 3 meninas? Quem, eu? É? Não, um menino e 2 moços. Ah, um menino e 2 meninas. Ah, dá pra ver do meio menino. Ah, que legal. Vamos fazer uma oração então. Agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por mais esse tempo. Muito obrigado, Pai, pelo tempo que nós passamos aqui, por tudo que pudemos aprender aqui, Pai. Continua edificando as nossas vidas, Pai, continua edificando a vida da Daniela, do Alisson, Pai, que eles possam crescer em graça no conhecimento do Senhor e assim possam, com esses conhecimentos, com essas instruções, com esses princípios, edificar aqui um lar firmado na rocha, Pai, que vai suportar toda e qualquer adversidade ou circunstância dessa vida. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma missão concluída.